Estou aqui com o Gustavo Borges, um grande amigo já de longa data, um cara que vem contribuindo bastante para o nosso setor das academias. Gustavo, conta um pouco como é que foi essa tua inclusão, essa tua entrada para o mercado de academias, né? Esse teu passado de grande atleta, de ídolo nacional, todos nós já temos. Mas conta como é que foi entrar no setor de academias, Gustavo. Bom, eu tenho uma veia empreendedora que acho que o esporte acabou acelerando um pouco o interesse para empreender, né? Porque o atleta ele tem uma característica muito forte de empreender o próprio corpo. Você tem uma questão de ter desafios, aceitar um sonho, talvez até às vezes quase impossível, difícil de se alcançar, objetivos, metas, e você está disposto a fazer isso com excelência, fazer bem feito. E tudo aquilo que leva a um trabalho de excelência, que é planejar, fazer, executar, se dedicar, ter o sacrifício. No caminho do sonho de excelência e a busca da conquista e do resultado que o atleta faz, se você joga isso para qualquer outra área da sua vida, para a família, para os amigos, para a religião, para a fé, a comunidade, ou na sua obra de vida, construção de academias, e que seja lá qual for o negócio, é a mesma coisa. Então os aprendizados do esporte, e eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai sempre empreendeu, estava muito ligado. Então, se eu sei empreender meu próprio corpo, eu fiz uma faculdade de economia, que ajudou um pouco a abrir um pouco esse aspecto de divisão de negócio. E quando eu estava numa transição do esporte para uma vida real, entre aspas, né? Que tem um pouco disso, né? O atleta é um ET, e aí o que você vai fazer depois? Veio muito natural ser empreendedor, fazer um próprio negócio. Então, eu comecei com bares, restaurantes, palestras motivacionais, algumas coisas nesse sentido. E a questão do fitness surgiu muito em conversas com ex-atletas, no caso o Renato Ramalho, que é meu sócio. Desde a década de 90 que a gente nadou em conjunto, ele soltava um pouco aquele negócio de, vamos fazer um negócio junto, academia de natação, escola de natação, academia de fitness. Isso lá em 94, 95, aí depois lá para 99, a gente teve uma outra conversa em Curitiba, num evento que eu fui fazer uma palestra, fui fazer no clube curitibano, e ele eu virei para ele, né, não sei se ele ou eu, falei assim, e aí, aquela história projeto lá, né? E aí a coisa andou por esse lado. Então, vamos fazer um negócio junto? Vamos. O que vai ser? Vai ser academia. Aí começamos a procurar terreno, começamos a fazer as coisas e entramos no mercado que tanto ele quanto eu queríamos estar. Ele trabalhava com questão de obra, construção civil e queria fazer alguma coisa voltada para a área de bem-estar, wellness, atividade física. Então foi uma combinação de fatores muito, muito interessante. Eu sabia que de 2000 para 2004 ia ser o final da minha carreira esportiva, então o investimento em algo fora do esporte já estaria acontecendo. Então a questão dos bares aconteceu ali em 2000, 2001, a questão das academias, a primeira nasceu em 2002 e assim, no momento da concepção do negócio até a execução e abrir a academia, mais ou menos assim, estou em casa, né? E acho que isso aqui eu consigo fazer pro resto da minha vida. E aí foi o próximo passo depois, não só na academia, acho que você expandiu para São Paulo nesse momento, e a metodologia. Né? Foi uma sequência, porque a Academia de Curitiba ela foi um divisor de águas em termos de qual é o caminho que eu queria seguir em termos de empreendedorismo. Né? Apesar da gente empreender em outras áreas, a academia ela tem um marco muito forte. Então 2002 foi lá em Curitiba, 2004 foi aqui em São Paulo. E com a experiência de 2 unidades, chegando à terceira, né, que foi em 2005, com a metodologia, a gente montou esse outro negócio que é a metodologia, né, que trabalha com gestão aquática, que trabalha com pedagogia, com educação. E a gente podia atrair mais clientes, ou clientes que não têm um trabalho estruturado, ou que têm um trabalho estruturado e gostaria de participar de uma rede, seja lá qual for a necessidade do cliente, comprometido com aquele negócio de água, com natação, ele é bem-vindo. E a gente conseguiu fazer isso junto com vários parceiros hoje no Brasil inteiro. E no momento eu lembro que, logo quando você implementou a metodologia, a piscina era uma coisa muito mal posicionada, né? Todo mundo colocava assim, vamos fechar a piscina porque isso não dá grana, porque isso, na verdade, não tinha literalmente metodologia, né? Eu lembro de alguns papos com o William, que é um grande amigo também, comum, dele falar assim, cara, tem coisas muito simples que os caras não fazem, por isso não dá certo, né? A água está muito mais associada à escola do que à academia em si, né? A hora que você pensa no fitness
E trabalhar o público adulto, ele é bem diferente do que trabalhar o público infantil. A característica do profissional é diferente, a característica de como você se comunica com o aluno, ela é diferente. Você tem um cenário que quem está consumindo não é quem está pagando para fazer. Você tem uma relação de educação, de evolução, que você tem que discutir não com o filho de 3, 4 anos que está lá, mas com a mãe e com o pai que estão investindo nessa educação. Então tem todo um contexto que ele precisa tanto de parte pedagógica, didática, de conhecimento, de educação, quanto em questões de relacionamento, marketing e comunicação com essa turma. E a hora que você junta todos esses cenários, você consegue ter resultado e ter sucesso. E grandes resultados, né, cara? Eu rodo aí pelo país inteiro e vejo as escolas que trabalham com você, a gente visita muito, cada vez que vai para um curso, uma palestra, você visita as academias. Cara, é muito significativo. Eu sempre pergunto e os caras falam, cara, isso mudou a nossa realidade. Eu acho que a tua metodologia entregou para o cara um formato economicamente viável e que entrega um grande benefício na ponta para o cliente. A questão econômica ela é fundamental. Infelizmente a gente passa por um momento de informalidade nos nossos negócios, né? A academia ela tem um pouco desse perfil que vem mudando ao longo dos anos. Isso junto a uma crise econômica que a gente passa nos últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, 2 anos mais acentuadamente, você enxerga algumas dificuldades. Mas a hora que você está organizado, seja na parte financeira ou na parte pedagógica, você tem uma base, você tem lastro para você desenvolver e para você enfrentar esse tipo de coisa. E quando a gente entrou com a metodologia, o que a gente estava muito focado era na questão pedagógica, era muito pedagogia de ensino, educação somente ali, só que a gente percebeu que só isso não basta, porque se eu não organizar a piscina dele como um todo, aí você tem que entrar na gestão, não vai funcionar. Não adianta você ter um bom professor e dar uma boa aula, você precisa estruturar o ao redor da piscina. E em alguns momentos você chega até a recepção, porque como é que você vende esse plano aquático? Como é que a comunicação para um pai e para a mãe que é diferente de você vender um fitness, por exemplo. Então tem algumas particularidades. Umas coisas muito similares, claro. E o nosso aprendizado com clubes, escolas, prefeituras se associam ao aprendizado de academia. A gente construiu um produto hoje bem diferente do que era 10 anos atrás, né? Mas também... E hoje já tem um número grande de pessoas que utilizam, quer dizer, de empresas que utilizam isso, né? Nós temos 350 clientes hoje. 350 clientes. E são clientes todos que têm um foco em água, obviamente, né? Então o mercado de fitness é um mercado grande no Brasil, o mercado aquático é um pouco mais, em termos de academia, mais reduzido. A gente estima em torno de 30% a 40% desses clientes que estão por aí tenham piscinas, a grande maioria não tem piscina, mas também abre oportunidades com clubes e escolas, né? Que são grandes clientes que a gente tem. E também tem um foco na educação. E com essa experiência do mercado, do setor de academias, você hoje vivencia muito as dores do mercado, né? Como é que você está vendo o empresário, o gestor da academia hoje com esse monte de novos desafios, até pela própria situação econômica que o país vem passando nos 2 últimos anos, mas quais são esses desafios agora, cara? O desafio, o Brasil, nós somos artistas, né? A gente enfrenta cada coisa que, se você parar para pensar e falar, cara, como é duro ser empreendedor nesse país. Tanto em questões relacionadas a interferências do nosso mercado, que independem da economia ou não, né? E outros que dependem totalmente da economia, que são interferências e decisões que vêm de governos, de municípios, de cima para baixo ali, que falam o seguinte, cara, se vira aí, né? O que você tem é isso. E mudando a regra do jogo, né? A regra é essa, agora é uma nova regra aí, ó, se vira. Mudar a regra do jogo é uma coisa incrível o que eles fazem com a gente. E quando eu digo eles, eu digo quem toma essas decisões lá em cima. Em termos de governo, em termos de políticas que aconteceram nos últimos anos, que foram péssimas para o nosso setor, a gente está sofrendo muito, sofrendo demais. E não só em termos das políticas econômicas do nosso país, como em questão das políticas públicas em relação ao nosso mercado. Mas se eu fosse ressaltar o momento que a gente vive hoje, é um momento muito delicado para o gestor. Eu acho que em alguns momentos você não precisa ter um controle tão grande das suas contas, e a hora que você está surfando em boas ondas aí, está ganhando dinheiro e está tocando, você mascara muito, talvez, algumas coisas que são até irresponsáveis
para uma gestão de uma unidade. Porém, se você está indo tudo bem, você tem resultado no final do mês, você tem 10, 15, você está com esse dinheiro, você está vivendo e você gasta tempo com outras coisas e não com os controles, né? E no momento de crise, eu acho que traz uma reflexão para o empreendedor, para o gestor, de vários itens que a gente está vendo acontecer. Então, por exemplo, hoje aqui no nosso negócio, é assim, vou trabalhar o mapa de ocupação da piscina ou o fluxo de caixa do meu cliente? O fluxo de caixa é a ferramenta mais óbvia, mais simples e mais estruturada que lá nas padarias a gente já encontra, né? E talvez na padaria, as contas de padaria, o fluxo de caixa está bem na cabeça da pessoa que está organizando. E acho que a expressão conta de padaria é muito relacionada à sensibilidade das contas e daquilo que você faz no seu negócio. A gente não pode contar só com essa sensibilidade, porque nem todo mundo tem essa sensibilidade. Então o que eu vejo hoje é uma questão muito econômica, impactante. É lógico que todo mundo está perdendo aluno, vamos aumentar o aluno. Tem várias estratégias para você aumentar alunos. Mas a primeira estratégia é o seguinte: onde você está gastando seu dinheiro e onde você deve ou não investir seu dinheiro. Exato. Então uma lata de cloro, que você precisa comprar uma lata, mas alguém te dá um desconto de 10% para comprar 3, não vale a pena comprar 3. É melhor você pagar o preço inteiro de uma, porque amanhã você vai ficar no vermelho e vai pagar juros no banco. Então são coisas simples que o fluxo de caixa ele traz, e acho que uma economia familiar, quando você está em casa, o grande aprendizado é esse, né? Você está com problema financeiro, você sabe quanto você vai ganhar, ou você não sabe quanto você vai ganhar, você escolhe onde você vai investir. E você tem noção de onde está o seu investimento e onde você vai pagar mais ou menos juros. Então acho que o momento hoje ele é crítico nessa relação, e acho que a gente precisa cuidar muito bem das nossas contas. Dos custos. E você está com um novo desafio, né, de estar à frente da ACAD, a associação que reúne os empresários de academia, os gestores de academia. Conta um pouco como é que está sendo esse desafio para você e quais são os objetivos da ACAD para reunir o nosso setor. Bom, é um desafio que nos últimos 3 anos eu me envolvi muito em vários setores, tanto nas questões sindicais aqui do estado de São Paulo, de problemas que a gente teve e reuniões para buscar uma evolução nesse cenário. Entrei no board executivo da IRSA nos Estados Unidos. O Richard era o antigo representante do Brasil e eu passei a ser nos últimos 2 anos. E acho que isso despertou um pouco o meu interesse pela área. É lógico que eu sempre me interessei, mas eu sempre deixei alguém fazer, né? E acho que é muito da particularidade do nosso setor, essa questão da gente estar um pouco, talvez, não tão enfiado nessas questões quanto a gente deveria estar. E eu mesmo tenho fazendo uma autoanálise aqui da minha participação dos últimos anos, fora esses últimos 3, de deixa a coisa rolar. Escuta o que está acontecendo, tem alguém que está tomando conta disso. E quem que é esse alguém? Nem sei direito. Então pode ser Smart Fit, a Bodytech, pode ser a CAD, pode ser a associação local, pode ser qualquer coisa. Nos últimos 3 anos, eu acho que despertou uma coisa em mim, que é o seguinte: eu trabalho aqui na metodologia com 350 clientes. Eu tenho interesse e um zelo por esses clientes como se fossem minhas próprias unidades. Sim. Tenho minhas 4 unidades hoje em operação. Eu tenho um trabalho dentro do nosso setor de evolução, de crescimento, de proteção mesmo daquilo que a gente quer fazer, porque a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com bem-estar. E isso despertou uma coisa, que cada reunião que você vai, Jorge, é aquele negócio, né? Você sai de lá com 3 coisas para fazer, entra na chapa de não sei o quê, entra na associação, tem que participar, tem que fazer. E eu acabei entrando nessa sabendo onde eu estava me enfiando, até chegar no momento de uma chapa que a gente colocou na CAD Brasil. E foi muito bom, porque a gente conseguiu botar na mesa todos os grandes players do mercado, né? Sendo os grandes players hoje a Bodytech e a Smart Fit, que se distanciam muito da Companhia Atlética, que era o nosso grande player do mercado alguns anos atrás. O mercado mudou muito nesses últimos 5 anos, e a Companhia Atlética continua tendo um peso gigantesco, mas tem outras academias com 10, com 15 unidades, com 20 unidades aí pelo Brasil, que precisam também estar junto desse grupo, e estão. Então quando você junta um grupo
forte, um grupo econômico que tenha o mesmo interesse. Você junta com as pequenas unidades, aqueles que estão interessados também, que precisam defender o seu negócio, e faz uma associação forte no Brasil inteiro, realmente você tem uma capacidade de poder defender o seu mercado, de poder fazer ações não só reativas ao que está acontecendo, que a gente tem inúmeras coisas que acontecem, como exame médico, a questão dos personagens, salva-vidas, seja lá qual for a situação que acontece no seu quintal, na sua cidade ou no seu estado, e crescer. E sair não só do reativo, mas ir também para um ativo. Isso. Fazer um Brasil mais ativo, fazer ações que você possa trazer atividade física para o dia a dia do cidadão. E esse é um grande cenário. Então, se você perguntar qual é o objetivo da CAD hoje, é nacionalizar, ter o interesse nacional dos empresários, né, dos empresários do nosso setor. É uma associação, a associação só funciona com associados, e esses associados que estão presentes, investir na associação, porque a associação vai ter esse cunho de investimento nas políticas públicas para defender, crescer e promover o nosso setor. Então, se você pega esses dois pontos, a nacionalização de uma associação forte, investimento em políticas públicas e desenvolvimento do nosso setor, você tem uma base muito sólida para você fazer o que você quiser, e esse é o nosso caminho. E eu tenho rodado por esse nosso país, tenho visto, como eu estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, de essa associação, essas ligas, né? Começam a se posicionar. Em Minas Gerais tem a HH, eu acabei de vir de São Luís, que também tem um grupo. Em São Paulo eu percebo que tem alguns já que comentam, a gente precisa se associar mais, a gente precisa se unir. Esse movimento, acho que precisa ser conduzido de uma forma mais ampla, porque os regionais vão trazer bons resultados, claro. Mas se a gente conseguir trazer com que essas pessoas se liguem ao que eu tenho chamado da Liga do Bem, a gente faz a Liga do Bem com um grupo maior de pessoas focados num grande objetivo, num grande propósito, a gente consegue fazer com que efetivamente tenhamos mais representatividade e, consequentemente, pessoas melhores dentro da estrutura do fitness, das academias. Esse é o caminho. Se você for no interior de São Paulo, você tem 2, 3 núcleos com associações, e o fato é uma associação, pode ser formal ou informal, de pessoas que se juntam, que querem fazer o bem ou que querem fazer o bem do setor. Isso existe assim nesses últimos anos, desde que eu me envolvi um pouco mais com isso, principalmente no último ano, que a gente vê de gente se juntando, querendo fazer. É uma coisa impressionante. Vem no momento, acho que a crise está trazendo um fortalecimento do nosso setor. A gente pode estar sofrendo no nosso bolso, a gente pode estar sofrendo em várias situações ali, mas eu acho que a gente tem um grande passo adiante, que é exatamente essa organização e a busca de cada um desses empresários para defender o nosso setor. Fala, cara, quem está lá fazendo um advocacy para o nosso setor? Quem que está lá fazendo um negócio? E não é assim no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Pará. É no Brasil. Exato. E acho que e quando você chega com a CAD Brasil com o nome, hoje é um selo forte. Amanhã vai ser um selo e vai ter uma importância muito maior, porque vai ser mais nacionalizada. São poucos associados no Brasil inteiro, e isso já está mudando, porque o nosso grupo está trazendo isso. Então, só de pegar 240 unidades da Smart Fit pelo Brasil todo, você já tem isso. Só de trazer associações que estão ligadas em todos os lados, você também cresce muito isso. E é uma associação para ter 3, 4, 5, 10 mil associados. 3 bilhões de dólares no nosso setor no Brasil. São 25, 30 mil. Acho que essa é a hora de falar mesmo que tem 35. Mostrar os números aqui no nosso setor. Mostra e defende, e alguém vai escutar. A gente já tem muito acesso a parlamentares que estão dispostos a isso. Tem muito parlamentar que está disposto ao contrário também, né? E acho que o nosso caminho é esse, é fazer o bem, é buscar um crescimento da associação e defender os nossos interesses, sim. Eu queria deixar aqui, como te falei, esse podcast tem sido ouvido aí surpreendentemente por um monte de gestores. Surpreendente, não, é o meu objetivo, mas cada episódio, acredito, com a tua entrevista, a gente vai ter aí mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Eu sou competitivo, né? Você me deu alguns números dos antigos aqui que passaram pelo podcast, só falta eu perder deles. Mas não tem problema, são ótimos. São brothers, né? São mas brothers. A gente está tendo aqui
perspectiva de ser ouvido fundamentalmente por gestores, coordenadores, gerentes, deixa efetivamente, eu quero firmar isso, esse convite para as pessoas conhecerem a ACAD, aonde? Eu vou deixar no podcast o endereço e tal, mas deixar o convite para eles entenderem esse trabalho maravilhoso que você e esse grupo de pessoas estão fazendo. A chapa acabou de entrar, faz 3 semanas que nós estamos. A gente tem esses 2 pontos que eu mencionei para você, a promessa de campanha já está acontecendo, que é trabalhar a política pública no Brasil para o nosso bem, se defender daqueles que estão querendo interferir no nosso mercado e crescer e promover outras áreas, e nacionalizar a associação. A gente só vai conseguir isso com uma nacionalização. A gente vai ter muito material saindo nas próximas semanas e a gente vai deixar disponível. Mas quem entrar no ACAD Brasil vai ter todas as informações lá, já pode se associar, não precisa esperar esse material, porque no momento que a gente está hoje é o seguinte, vamos deixar a associação forte para que a gente possa ter recurso para investir onde precisa ser investido. Perfeito. Não dá para fazer isso sem investimento, não dá para fazer isso sem advogado. Infelizmente, a gente precisa de muito advogado para estar lá em Brasília, para ir para Manaus, para ir para o Rio Grande do Sul, para Belo Horizonte, para poder executar o trabalho que precisa ser executado. E assim... alguém falou em atividade física, alguém falou em bem-estar, falou em exercício, falou, só mencionou lá na Câmara, no Legislativo de Manaus, ou de Belo Horizonte, ou de Brasília, ou no Senado, ou em algum lugar, a gente tem que estar sabendo. E para estar sabendo, a gente precisa de estrutura. Então o cara respirou atividade física em Belém do Pará, no dia seguinte no mesmo dia a gente já mandou 3 mensagens, fez 5 ligações e já mobilizou a nossa turma de Belém do Pará para ver o que está acontecendo. Perfeito. E acho que esse que é o caminho, e é isso que a ACAD Brasil, eu acho que isso, eu como associado, que sou já há quase 10 anos da ACAD, que no primeiro momento eu me associei para pegar desconto na ISA nos Estados Unidos. Esse era o meu objetivo. E se você perguntar por que você não associa na ACAD, o pessoal, não sei. No meu caso foi assim, eu me associei porque eu queria desconto na feira lá nos Estados Unidos. Porque o desconto lá e a associação era mais ou menos o mesmo preço. Então beleza, eu me associo. E isso assim, não é legal isso. Sim, sim. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Hoje eu posso dizer para quem está escutando, ou para aqueles que vão se associar, saiba que a ACAD vai defender a indústria, a ACAD ela vai promover o nosso mercado e ela vai trabalhar em legislações e políticas públicas para o nosso setor. Se alguém me falasse isso 10 anos atrás, eu ia colocar assim, eu quero, me dá 20, me dá 20 disso aí, porque é realmente o que impacta o nosso negócio. Sim. E hoje nós temos isso, a gente está nesse caminho. Então se você passa essa mensagem à frente, eu acho que a gente consegue mover o setor, né, e a gente consegue crescer nesse sentido. Eu estou disponível, já coloquei para você antes da nossa gravação para ser... Vou te dar lá a ficha de inscrição, já distribui para tudo. O cara da Liga do Bem, da gente reunir cada vez mais pessoas de forma representativa e poder fazer o bem, cara, porque nós entregamos só coisa boas, né? Nós entregamos felicidade para as pessoas, qualidade de vida. Uma associação forte, protegendo o nosso setor, ele melhora para quem vende equipamento, ele melhora para quem tem academia, ele melhora para quem oferece serviço, consultoria, o meu negócio aqui da metodologia, tudo flui. Os eventos da Fitness Brasil, da IRSA, lá no Rio Sport Show e no BSB, tudo funciona se tiver isso. Exato. E como a gente não tem hoje uma pessoa pensando única e exclusivamente nisso, ou uma associação pensando única e exclusivamente nisso, a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado. Então vamos fortalecer, né? Estamos vendendo uma ideia aqui que pode acontecer e vai se tornar realidade. O que a gente espera é que você compre essa ideia, é que o empreendedor de BH compre essa ideia, é que o cara lá de Belém do Pará compre essa ideia, o pessoal lá de Acre compre essa ideia, porque a gente tem que estar representado, tem que saber o que vai acontecer lá no Acre. Você estava presente 2 IRSAs atrás, aquele jornalista da Band, o Ricardo Bochá, ele fez uma pergunta lá para os que estavam participando, e no segundo ano ele fez as mesmas perguntas. Ele falou, mas por que vocês não se uniram ainda, né? É uma coisa tão óbvia, né? Por que vocês não se uniram ainda? E isso hoje tem um peso, assim, se unimos, né? Nós nos unimos. Eu acho que dos pontos que eu participei, principalmente aqui de São Paulo, né, nos últimos 3 anos, e agora com a ACAD no Brasil, essa foi uma junção e uma vitória importante para a gente. Do grupo, né? Não minha de estar. Eu estou na presidência, mas podia ser qualquer um de nós.
E eu acho que a gente tem uma vitória assim para ser celebrada e um caminho importante para seguir no futuro. E uma responsabilidade muito grande. Não vai acontecer amanhã, mas já está acontecendo hoje. E aos poucos a gente vai conseguir construir uma bela história nesses próximos 2 anos, e nos próximos 4, e nos 6, e nos 10, nos 20, e nos 30. Para que a gente realmente tenha uma instituição com estrutura que possa defender o nosso mercado, que possa sentar na mesa com gente grande e falar o seguinte: nós somos a CAD Brasil. E a gente representa o Brasil inteiro e está aqui os números que provam isso. Perfeito. E com isso, acho que muito da discussão de eu estar na presidência nesse momento tem essa questão da projeção nacional, do nome. E eu comprei essa ideia também, porque realmente eu vejo as facilidades em relação a isso. Acho que a CAD tem uma entrada fácil em vários locais e junta com uma questão do nome de alguém que está no setor, que é o meu caso, ajuda nisso, né? Para que a gente se você tiver essas 3 coisas aliada a várias outras, estou muito com fluxo de caixa na minha cabeça, mas se você tiver essas 3 coisas, além de o restante que você precisa ter um olhar assim muito crítico, para você analisar um pouco mais o negócio para ver aonde que você precisa tocar, se você conseguir ter paciência no momento duro, ter serenidade nas suas decisões e prudência no seu investimento, no seu gasto, eu acho que a gente consegue superar essa crise. E a hora que a gente faz isso com uma associação forte, vou vender meu peixe aqui, o nosso peixe. Isso mesmo, nosso peixe. Cara, o nosso caminho está traçado aí para os próximos anos de muita prosperidade. É o que eu espero. Legal. Gustavo, muito obrigado por você abrir espaço na tua agenda. Eu sei o quanto você está, principalmente nesse momento de Olimpíada, você deve estar com um monte de coisas na cabeça, o quanto você abriu espaço. Joga a Olimpíada, a hora que eu entrei na caixa, eu falei: galera, vocês não estão ligados, mas tem Olimpíada, viu? É agora! É agora, depois da manhã. Então, vamos trabalhando aí, né? Mas tem espaço para tudo. Eu me sinto muito honrado de estar presente tanto nas Olimpíadas quanto na CAD, quanto nesse setor maravilhoso do fitness que a gente participa. Muito obrigado por você abrir espaço. Você sabe que eu sou um fã teu. Acho que eu e o Brasil inteiro, nós somos fãs teu pela obra toda que você vem tocando ao longo da vida. Parabéns por ir em mais esse desafio. E eu estou do seu lado, estou do lado da CAD, estou fundamentalmente do lado do Gustavo para a gente poder trazer essa liga do bem cada vez mais. Cara, muito obrigado por você estar com a gente. Show de bola, obrigado, cara. Valeu. Prazer. Obrigado. Ótimo.